legal. E também sentiu a energia correndo? Muito legal, diferente, assim, né? No sentido, fisicamente eu senti muito frio, frio absurdo, eu não estou com frio aqui agora, nesse momento, mas ali foi um frio muito forte o tempo todo, a minha cabeça também, tipo, se estivesse mexendo em algo, não tinha mexendo na cabeça. Não era tão puro, era uma coisa física. Foi muito legal, uma experiência fantástica. eu senti muita força livremente também. 2 pés, 2 pernas e 2 mãos. E eu venho sentindo há uns 4 dias. À noite eu acordava com formigamento nesse lado do corpo, assim, ele veio forte também. O próprio trabalho, ele começa antes, né? O campo de energia já começa a trazer memórias familiares, situações familiares, começa a trazer sonhos e sensações no corpo físico, mesmo que o campo está atuando antes. Então, às vezes a gente acorda com taquicardia, tem suor à noite, tem os primiliques energéticos, vai fazer alguma coisa e sente a vibração correr, porque o trabalho começa bem antes, o campo de energia já começa a ativar antes mesmo. Essa noite ainda, meus amigos estão de prova, eu tive febre, eu não tenho febre, eu acho que conto os dedos, às vezes, na vida que eu tive febre, assim, me lembro, né? E eu tive febre e delírios com a minha família. Sim, o campo ele é muito forte para o trabalho. E foi bem engraçado, assim, eu não tenho nada, eu não tenho sintoma nenhum de doença, realmente. Só tive essa febre, esse delírio, assim, à noite. E eu senti muita pressão na cabeça, assim, realmente muito dentro de mim. Sim, quando a gente autoriza a equipe espiritual a reorganizar a nossa estrutura física sutil, ou seja, novos caminhos neurais e ativar áreas que a gente não trabalha no cérebro, a gente sente essa dor de cabeça e essa ativação. A equipe está muito ativa, muito presente. Então, quando a gente dá o sim para a equipe, para transformar o nosso veículo, para a gente conseguir atingir esse novo patamar. Porque se a gente não tiver a transformação no físico, a gente não consegue acessar esse novo patamar, né? Então, junto o trabalho se dá entre físico, os corpos muito grosseiros e muito sutis. Então, isso a gente está fazendo com a equipe espiritual, por isso que eu chamo equipes de vários trabalhos que vão trabalhando em vários corpos, né? Antes os trabalhos se davam com uma equipe, agora a gente tem várias equipes que estão se unindo para esse grande trabalho. Então, cada uma está fazendo uma parte do processo, são vários processos são ativos em nós nesses trabalhos. Então, essa transformação do corpo físico, ela é fundamental e não adianta querer ter resultados se vocês não tiverem prática. Exercício, ativação, respiração, alimentação, é tudo. Uma coisa que você deixa de fazer já compromete essa transformação que a gente precisa ter hoje no nosso veículo. Por isso que eles estão pedindo muito ativação do potencial máximo. E o compromisso de qualquer terapeuta hoje é sustentar, coisa que não está acontecendo. As pessoas não estão fazendo, elas só estão falando de situações, de estudos, de informações. E o mais importante é a sustentação, é fazer, né? Então, se a gente quiser realmente aproveitar o momento planetário, que é esse salto quântico, a gente tem que estar na ação. E o que o campo possibilita é isso, porque na medida que a gente está se trabalhando, estamos nos trabalhando, qualquer pessoa que chegue próximo começa já a querer se trabalhar. Não tem como. O campo de energia já informa. E isso facilita o processo de vocês para as ações que vocês vão ter que sustentar. Eu tive uma vibração um pouco e no médico dele, eu não sei como falar com ela,
você está fazendo um trabalho muito importante, né? Você está trabalhando toda essa memória de guerra, de violência. E se a gente for pensar, é bem pouco tempo, né? A gente está vivendo ainda essas distorções, né, de violência, agressividade, guerra e os impactos, os resultados disso. Então, você está representando isso. A espiritualidade está trabalhando como canal. Cada um aqui foi escolhido a dedo pela espiritualidade e também se colocou à disposição, porque não chega, se você não tiver no momento de fazer, para a grande transformação. A gente também está fazendo a grande transformação planetária, né? Então, cada um está representando algo. A gente vai descobrir o que é, eu estou conseguindo fazer a leitura do porquê que vocês estão aqui, e a gente vai falar sobre isso. Bruninha. Ela foi a mesma coisa que o dela. Começou pela mão, o corpo vibrando muito, tremendo. Aí eu parei de sentir minha mão, aí ela ficou dura, assim, horrível. Aí eu não conseguia controlar, fiquei tentando controlar, daí quando eu larguei a mão de tentar controlar o meu corpo, aí eu comecei a sentir uma sensação de meio que tá saindo dele, e o meu pé também eu parei de sentir, fui parando de sentir a perna, fui parando de sentir tudo. Eu falei, tá bom, vou me entregar, não vou tentar controlar nada. E aí eu senti como se tivesse, tipo, sabe? É isso. Eu senti muito na segunda vez que você pediu pra deitar, quando você falou estupro, abuso, índio. Nossa, fez uma emoção muito grande. Aí, quando você foi falando de abusos, das índias, né? É como se tivesse alguém respirando aqui na minha cabeça, tivesse pertinho, se tivesse aproximado, como se tivesse aproximado alguém. Mas foi muito forte. E se a gente parar para pensar, o brasileiro tem todos os registros. Tem o registro do Holocausto, a gente tem todos os registros, que a gente chama miscigenação mesmo de DNA. Então nós somos um pouco de todo o caos do planeta. Nós temos toda a cura, porque a gente conhece tudo, nenhum povo conhece tanto quanto a gente, né? Como registro de experiência. Então a gente tem acesso muito fácil aos caminhos, a gente tem muita empatia, a gente consegue se comunicar com qualquer povo, com qualquer ser, porque a gente tem esse DNA. Mas a gente também tem uma responsabilidade enorme, porque a gente carrega todas essas distorções, né? Então a gente tem que limpar tudo, a gente não está separado de nada. Porque não participou ainda, a Nath. Muito bom, assim, acho que antes, quando eu comecei esse processo dos atendimentos, eu ainda ficava um pouco assim, tipo, com necessidade de me proteger, sabe? Mas agora, principalmente aqui nesse campo de energia da Chapada, eu não parei de trabalhar internamente 1 minuto, sabe? Foi muito pesado. E agora, tipo, eu sinto que eu tô conseguindo me entregar mais, sabe? De sentir mesmo, tipo, esse alinhamento e sentir as liberações, me entregar para as liberações. Então, eu tô muito aberta, sabe? Pra isso. Então, várias coisas que tu queria ser liberada, eu super senti assim, tipo, me identifiquei, sabe? E algumas coisas ainda é um pouco difícil de aceitar, sabe? Que ainda tem essas distorções, mas estou no processo de entender e integrar mesmo. Sim, muito bom. Sentiu a energia correr? Na primeira vez que a gente deitou, eu fechei os olhos e eu tive uma visualização muito bonita de Jesus aqui. Foi bem forte, mexeu muito comigo. Na segunda vez eu senti o meu avô, já desencarnado, próximo, não sei. Está sendo muito concedido, a gente teve já vários relatos e os trabalhos que eu tenho feito, a ancestralidade aqui nesse templo tem vindo. A gente tem aqui uma colônia gigante
que trabalha muito essa questão da ancestralidade, e como a densidade é menor por conta do trabalho que deixa tudo muito alto vibracionalmente, eles conseguem vir por caminhos de flores, né, que são as vibrações das flores. Então eles chegam, a espiritualidade vai trazer toda a nossa ancestralidade nesse trabalho. A gente vai se conectar. Jesus, inclusive, apareceu sendo o mestre mesmo, sempre chamo Jesus como o mestre dos mestres. O Ale recebeu agora a psicografia no Barcelos novamente, dizendo que Jesus sim é o mestre dos mestres, mas que todos os outros mestres que eu tenho chamado estão trabalhando sim junto. Então essa validação através de psicografia é muito forte. Saber que as equipes estão juntas e que todos esses mestres estão trabalhando, estão comprometidos. A psicografia pediu para ter bastante sustentação e resiliência, porque o movimento externo vai ser muito contrário mesmo, e que não é para desistir, que o trabalho está certo, que é para a gente continuar nessa linha. Então isso é muito grande, é um presente muito grande. A gente saber que não é por acaso que estamos aqui, que o nosso dinheiro que está sendo investido é real, porque veio com firma reconhecida dos céus, né? Então, assim, a espiritualidade atuante, a gente recebendo esses presentes de confirmação, porque é comum para o buscador ter dúvida, porque é difícil, a gente ouve do meio externo muita coisa e tem muita distorção, e tem muito trabalho que não está alinhado mesmo, né? Tem muito julgamento, muita competição nesse meio, então você fica muito perdido, um falando um monte de coisa do outro. Então, assim, é difícil. Então, saber que você está num trabalho que está validado pela espiritualidade, é você poder entrar aqui, se entregar totalmente, se abrir e deixar ir, né? Porque a equipe está realmente dando suporte. E Jesus é quem está sustentando esse trabalho para a humanidade, juntamente com todos os mestres que passaram por aqui e estão disponibilizando o campo. Por isso eu chamo todos. Chorei muito, senti que foi bem profundo, mas isso de sentir a energia correndo, normalmente eu sinto antes, eu já começo a sentir. Então, quando você fala, isso é uma dúvida que eu tenho desde casa, estou aproveitando para tirar aqui pessoalmente, que a gente pode sentar no momento que ativou, eu nunca sei que momento é esse. Porque você não ativou ainda. Quando você ativar, você vai saber aquilo que ela sentiu, é impossível você não saber. É muito forte, nem é uma sensação tão boa na ativação, porque na verdade você vai cristalizando, vai tendo tetania. A tetania é a liberação das coraças, do controle. Então você enrijece, porque está soltando do corpo essas coraças. Isso não quer dizer que o trabalho é melhor ou pior. Isso quer dizer que tem que ser feito esse faxinão para algumas pessoas que ainda precisam liberar núcleos densos de controle, né, de medo. Então essas energias geram a tetania, que é... E aí você sente você sente um aperto, é difícil de respirar, a boca ela entorta, a língua já não manifesta nada. Isso pode acontecer nos primeiros segundos, que é o que aconteceu com elas, porque na verdade é a própria energia, não é o processo mecânico, né? Eu senti muita pressão na cabeça. Estou sentindo ainda. Mas senti a energia correr principalmente pelas mãos, assim. E uns choquinhos aqui na coluna. A questão é que tem muita gente no controle também que não está se abrindo para deixar ir. Porque o que acontece? Você tem que ter uma decisão na hora, um pouco antes da ativação, de ir embora. E o ir embora representa pra gente a morte, né? Então o processo é super intenso, porque você está fazendo as liberações, tem que largar o controle e tem que deixar ir. E aí esse deixar ir é não saber o que vai acontecer. E aí a energia começa a processar. Como eu estou na sustentação, eu vejo o que está acontecendo com vocês e vou buscar. Eu puxo vocês de volta. Mas realmente é muito intenso. Então, sabendo que é muito intenso, as pessoas vão para um nível de esforço e controle da mente. E aí a ativação não se dá.
Então tem que ver qual dos processos é, o controle ou o fato de não precisar limpar essas situações, que é mais difícil, né? A gente tem muita coisa para limpar. Ivana. Bom, eu tive um acesso, uma sensação de estar sendo chicoteada. Foi muito nítido as minhas costas, assim, sendo chicoteada. A questão da percepção também. A questão das índias, de estupro, foi muito proibido, assim, externo mesmo. Foi muito forte isso, você processar isso, né? Durante o trabalho também dessa semana. Vieram algumas coisas na mata, na floresta, com pedido de perdão. A gente tem que ver a nossa arrogância, né? É muito importante estar nesse lugar que eu falei para vocês, de entrega total, verdade total, para a gente retomar mesmo para a origem da pureza e da inocência. Somos arrogantes, achamos que sabemos, não sabemos absolutamente nada, desconsideramos, né, esse movimento maior das forças energéticas da natureza. Não possibilitamos com a mente, bloqueamos, falamos demais. Então a sutilização dentro desse trabalho é realmente você ser humilde, aprender o caminho da humildade, assim, de entender que a gente está tendo a oportunidade de receber muito e a gente está bloqueando a oportunidade de receber muito porque a gente usa a nossa mente para julgar, punir, castigar, né? E escolher assim estar dentro do sistema da mente dos homens. Então a gente está totalmente desconectado. Então é bem importante a gente ir para esse lugar da verdade, da vulnerabilidade, num trabalho como esse, se rasgar mesmo, deixar vir tudo e não tentar sustentar uma imagem de alguém superior. Porque quando a gente quer ser superior de qualquer forma, a gente já se desconectou totalmente da possibilidade de receber a cura. A gente tem que entender que somos iguais, que a voz do outro é a nossa voz, que o que a gente está ouvindo reverbera coisas nossas que a gente precisa lidar, precisa olhar, tem que saber ouvir, né? Então é um processo, primeiro de humildade, para depois a gente começar a trilhar o caminho da cura mesmo. Então, maravilhoso. Tudo bem com vocês também? Estão ouvindo bem? Ótimo. Bom, a gente vai entrar em processo de bastante imersão nas práticas energéticas, tá? Eu vou trazer bastante prática energética, porque a gente tem que limpar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre campo mórfico e o que significa isso. Então, o que acontece é que quando a gente encarna, eu já falei isso para vocês, inclusive nas redes sociais, a gente não é aquela história romantizada de escolher papai e mamãe. É a vibração que tem que estar totalmente compatível com a sua. Então, quando um homem e uma mulher, eles realmente têm o processo, que é o processo na hora que vai gerar a primeira célula, essa explosão, a energia dos dois, que está exatamente compatível com a sua, atrai, te puxa. Então imagina que a gente tem milhões de almas e essas almas estão prontas para encarnar. Então essas almas, elas ficam num lugar para a encarnação, e aí no momento que as vibrações totalmente compatíveis, que representam aquilo que você elas se acoplam e tem a fecundação, você é puxado, e aí isso determina quem vai ser a sua família. Então nós somos exatamente tudo que tem na nossa família. A gente não está numa família nunca por acaso, porque toda a realidade que a gente vive é energética, é baseada em física, né? Tem toda a ressonância das atrações e repulsões.
Então, quando a gente é puxado porque nós já trazemos várias tendências vibracionais. O que são tendências? Algo que a gente faz muito e repete muito, que fica muito forte para a repetição. Então, isso gera uma tendência para que a gente repita. Essas tendências são das práticas que a gente tem feito em várias experiências, sendo boas e ruins, porque não existe bom e ruim, mas são experiências que a gente vai ter facilidade para reproduzir. Se eu meditei muitas encarnações, com 1 ano de idade eu já estou lá meditando. Eu tenho uma tendência vibracional à reprodução, porque eu continuo o processo. O processo não está começando aqui. Então, se eu já fui um mestre praticante de yoga por muito tempo, eu vou buscar o yoga. Se eu já fui um mestre da dança do movimento do corpo, do tai chi, e eu já tenho isso integrado, porque a gente não perde nada que a gente conquista e integra na consciência. E isso é maravilhoso, porque isso diz o quê? Que todo o trabalho que a gente está fazendo é para facilitar o nosso processo além da morte também. Então a gente leva tudo que é evolução, tudo que integra na consciência, a gente leva como facilidade. E cada coisa que a gente integra na consciência te permite não sofrer, te permite ser livre. Então tudo aquilo que está integrado é porque já chegou a consciência da liberdade. Quando a gente tem entendimento e não tem distorção, a gente é livre dentro daquilo. Então são várias coisas que a gente já evoluiu muito e muitas coisas que a gente evoluiu pouco. Então todo ser humano é uma somativa de experiências de muita evolução e de pouca evolução. Então cada um está no seu processo. A vida não deixa de ser espiritual nunca, independente de ser meditação, retiro, igreja ou nada, ou da tela e cerveja. Todas as pessoas estão evoluindo, não dá para não evoluir. E o processo é espiritual do momento que a gente foi puxado lá para cima até o momento que a gente desencarna. Fatores psíquicos muito agravantes, suicídio, homicídio e muitas coisas que geram um impacto muito grande de culpa no psiquismo. Então a gente vem com essa culpa e todo aquele que tem culpa pede ser punido e ser castigado. Então existem pessoas que são sofredoras, elas só tomam chibatada na vida. Por quê? Porque elas têm um psiquismo muito forte da culpa, então elas buscam o castigo constante. Então eu já vou nascer com um pai violento que vai me espancar. Porque eu já determinei no momento da minha encarnação que eu preciso me libertar dos meus erros e eu entendo que me libertar dos meus erros é ser castigado. Então eu já começo a criar a minha encarnação no momento que eu desencarno. No momento que eu vou morrer, o impacto de olhar tudo que eu fiz, não só nessa vida, mas em todas as vidas, faz com que eu sinta muito forte a culpa. E aí eu sou arrastado para os umbrais, que eu posso permanecer por muitas eras, né? Porque a vida é eterna, não existe tempo. Por que a gente fala de eternidade? Porque tempo não existe. Se não existe tempo, tudo é eterno. Não acaba e nem começa. Então eu fico no lugar onde eu não consegui trabalhar. As coisas que eu não trabalhei, que eu não liberei, as crenças que eu mantive, as condições que eu validei, são as determinantes para que eu seja arrastada para esses umbrais e determinantes para as minhas próximas encarnações. Então, lidar com as coisas e olhar as coisas é o que a gente está fazendo aqui. A família são personagens de um teatro que a gente escolhe ter, porque não podemos nos distrair para isso que está dentro de nós. E aí a gente vai olhar os padrões familiares e vai dizer, gente, isso é o mais importante de trabalhar em mim. Então é o primeiro trabalho, a ancestralidade e família, porque a gente não faz nenhum trabalho se não trabalhar isso. E a partir disso a gente começa a trilhar o nosso caminho realmente de despertar. Tá certo? Então, como a gente é atraído
a gente escolhe não se distrair, porque para o espírito a oportunidade de encarnar nesse momento planetário é algo que foi muito batalhado, porque não existe presentes da espiritualidade. Tudo é merecimento, porque tudo é justíssimo, é muito justo. Então ninguém tem um olho azul, um cabelo lindo, um corpo maravilhoso, se não for merecimento. A beleza, a inteligência, a condição que a gente vem já é trabalho que a gente fez. Porque senão não teria explicação para aquele que vem sem nenhuma condição, né? Então tudo é merecimento, é alcançado. E tudo isso que a gente alcança é para a gente utilizar para ter facilidade. A consciência, a integração, o resultado de tudo vai te dando mais instrumentos de facilidade para que a gente consiga realmente dar esse salto em direção ao Samadhi, tá? Então é importante entender isso, que não é desprivilegiado, ninguém é desprivilegiado, não existe. Tudo é merecimento. Sendo merecimento, a minha felicidade é merecimento. A minha felicidade é resultado das minhas ações. E somente eu vou conseguir aquilo que eu quero se eu edificar o meu espírito e tiver a sustentação da ação. Se eu fizer isso, eu vou ter resultados maravilhosos. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Se eu não fizer, as coisas não caem do céu. Porque tudo é justíssimo na nossa experiência aqui de dualidade de 3D. Por que a gente tem essa sensação de tempo? Porque a gente tem a bênção de ter distanciamento entre pensar e materializar. Então, entre pensar e materializar, eu posso refletir, eu posso ter uma escolha. E nossas escolhas são sempre duais. A gente sempre tem dois caminhos. Então, eu posso escolher continuar igual e validar os comportamentos que eu venho vendo e recebendo da família, ou eu posso escolher quebrar isso e fazer diferente. Mas a todo momento, quando a gente repete o padrão, a gente está co-criando e reafirmando que a gente quer ficar naquela condição familiar, que é a nossa condição. Então, quando a gente busca quebrar, a quebra é no nível da consciência, da mudança e da liberação de todos que vêm depois. Quando eu encarno e não faço o trabalho da quebra, eu fico sofrendo por todos os sucessores que vão sofrer. Então, nosso espírito se sente super culpado por não ter feito o trabalho da liberação dos ancestrais e dos sucessores, mas muito dos sucessores. Então, o que acontece? A nossa ancestralidade está presa nas suas culpas. Por isso que quando a gente faz o trabalho, a gente libera a culpa da ancestralidade. E o que acontece? A gente vê aquela quantidade de espíritos sendo conduzido para a continuação do processo da evolução. Então é muito importante a gente entender que quando a gente encarna é a nossa vez. Isso não é injusto. Não é, por que os outros não fizeram, eu que vou ter que fazer? É o nosso momento de fazer, porque os outros já fizeram várias coisas. Aquilo que foi possível para a experiência deles. O que eles puderam fazer. Mas nós já somos resultado do melhor do que eles puderam fazer. Então a gente tem que honrar isso. Nunca negar o esforço da nossa ancestralidade. O esforço dos nossos pais. Porque eles deram o melhor. Eles fizeram o melhor que puderam. Então a gente tem que entender que a gente já é o resultado do melhor que eles fizeram. E portanto a gente tem que fazer o melhor para a nossa linha de sucessores. E isso é a consciência da ancestralidade. Dúvidas? Não, nada de dúvidas? Então, no processo de desencarnar, tudo aquilo que a gente não mexeu e jogou para baixo do tapete vai aparecer. Só que a diferença é que não tendo corpo físico, a gente vai materializar imediatamente o castigo. Então, se eu tenho culpa, eu vou por um umbral de seres que estão se sentindo culpados e ficam sendo torturados pela sua culpa. E tudo que eles acreditam vai sendo materializado imediatamente. Eles se perdem da origem, da essência de quem eles são e passam a ser os monstros
que eles acreditam ser. Perdem formas, perdem sensações boas e ficam só vivendo essas sensações penosas. Então a gente não pode arrastar medo, culpa e punição. O julgamento é o caminho mais severo para se cocriar medo, culpa e punição. Se você estiver no julgamento, você está cocriando isso. Você vai desencarnar e vai ser puxado por todos os umbrais. Portanto, todos os iluminados, todos os mestres, todos que chegaram em moksha falam de não julgar. Então, uma prática que a gente tem que ter é não julgar a família. Não julgar. Porque eles são reflexos daquilo que eu sou e precisava ver. Então não existem culpados, existem somente facilitadores do plano maior. Então todos os nossos familiares são facilitadores, não culpados. A gente tem que liberar essa tendência a culpar, a castigar, a punir, a julgar. Enquanto a gente estiver nisso, a gente está preso na dor e no sofrimento da ignorância. Quando a pessoa decide de agredir alguém, porque agora a gente falou muito sobre a culpa e tudo, mas quando é meio o que é com o outro lado, tipo, quando uma pessoa realmente quer agredir alguém. Então, a agressão ela pode ser um padrão da reprodução no campo, e eu estou invigilante para isso, e eu passo a ter que pensar nisso. Por que a gente tem campos mórficos? Porque é a forma da gente manter a humanidade, preservar a humanidade. Então, tudo está informado e a gente vai agir a partir do campo. Se toda a humanidade morresse e ficasse um ser humano só, ele iria repetir o padrão da humanidade. Nada teria se perdido. O registro está no campo. Então, o que acontece? É para preservar o processo de evolução. Então, o campo de energia, ele guarda o registro e a gente acessa esse registro, para que a gente não tenha que estar lá atrás. Imagine que o primeiro ser humano, ele evoluiu durante 30 anos, que era mais ou menos a faixa de vida quando a gente passa a pensar nessa parte mais consciente e tal. O que acontece? A partir dali você tem que pegar onde ele parou e continuar. Esse registro fica nos campos, né? E a gente tem campos distorcidos na humanidade. Portanto, a gente repete esses padrões de distorção na humanidade. Mas o campo de energia é uma força muito grande para você atuar na repetição daquilo e preservar a espécie toda. Porque mesmo não sendo bom, esse é um caminho de sustentação da vida. Então, se proteger não é algo ruim, é algo que foi necessário. Então, às vezes, a proteção vem pela forma agressiva e violenta. E isso é um processo também de proteção, só que não é nem menos ruim do que os nossos padrões de jogos, de manipulação, de proteção. É a mesma coisa, você dá um soco, ou você criar um jogo para se proteger, é o mesmo impacto. A gente fala muito de violência física, mas a gente não fala de violência moral. Então, hoje em dia, a gente está vivendo uma discussão muito grande, porque se levanta muitas bandeiras das mulheres que são violadas, mas não se levanta a bandeira dos homens que são violados, porque a mulher é a maior manipuladora que existe hoje no planeta. A gente manipula de forma emocional o outro, e o jogo emocional, ele é terrível, ele é avassalador. E um homem não pode ir numa delegacia dizer que está sofrendo assédio moral. Ele não vai fazer isso. Então, o soco, ele talvez tenha um impacto menor do que o jogo da manipulação que é feito. De desestruturar a força do outro. O outro acreditar nele. Então, não existe isso. A gente está no momento da gente rever o que a gente está sustentando, porque é um karma muito grande. E os ativistas não estão olhando de forma justa para o todo do processo. Então, ser ativista hoje significa assumir muitos karmas, porque a distorção dentro desse campo é enorme.
Você pode ter uma motivação boa, mas você não está acessando todo da distorção da energia. E está sustentando isso e está assumindo karmas. Hoje em dia tem vários homens presos por golpes de mulheres que estão dando golpe do estupro. Então, assim, tá muito sério. Quando você entra dentro disso e faz um movimento, você não está vendo todo, mas você está assumindo todo da distorção. Então é importante a gente estar muito consciente do que significa campo de energia e do que significa validar um campo de energia. Então o que eu digo para vocês, cuidado com o que se fala, cuidado com o que se sustenta, cuidado com o grupo que você escolhe estar. Esse é o momento para a gente caminhar sozinho, dentro do nosso processo de evolução e fazer a gente, sair fora da necessidade de ser reconhecido e fazer o seu processo verdadeiro, porque é isso que contribui com a cura. Não é falar sobre os problemas do mundo, porque isso a gente está ouvindo, a gente tem que ser a transformação do mundo e sustentar o amor, a verdade, a justiça. Não existe diferença entre homem e mulher. O homem, ele só tem uma força física diferenciada. Só que a mulher tem uma estrutura emocional muito mais forte que o homem. Então não tem diferença. A gente não pode levantar essas bandeiras. Existe muita coisa que acontece de violência, de agressividade, de injustiça do universo feminino contra o universo masculino. Não se fala sobre isso. A justiça não ampara o homem que trabalhou junto com a mulher e que perde um emprego e, portanto, eles se separam e ele ainda tem que pagar pensão. É muita coisa injusta que a gente tem no planeta e a gente não olha a justiça como justiça mesmo, verdadeira. Então, se a gente não deixar de lado a justiça dos homens e passar a olhar a verdade da situação, que é você não atrai nada se você não for criador daquela condição. Primeiríssimo lugar. Tudo que você vive, você criou. Tudo que você vive é resultado da sua ação. Ninguém no planeta é vítima. Ninguém é vítima. Não existe vítima. Então, quando você valida um coitado, você está assumindo um karma. Então, a gente não entra nisso, porque tudo isso é campo mórfico de distorção que a gente está co-criando. Se você está vivendo uma situação difícil, a situação difícil é o caminho da sua cura. Todas as situações são o caminho da sua cura. E a gente sabe, lidando com vários doentes em estado terminal, todos eles agradecem a doença porque iam perder a encarnação. Se não fosse o câncer, eu não chegaria no lugar de evolução que eu cheguei. Para o espírito, que importa é a evolução. Então, às vezes, você precisa passar pela violência para enxergar a violência em você, para enxergar todo esse processo. Então, nada no mundo é injusto. E mesmo quando a gente vê coisas absurdas, como criança sendo estuprada, isso é resultado de estupradores anteriores que acabam trazendo a vibração para manifestar isso. E é assim em campo mórfico. Então, tudo é uma continuação. Então, isso vai te fazer ficar egoísta? Não, vai te fazer ter visão clara e não distorcer mais o processo para que a gente entre nesses padrões de distorção da humanidade. A gente ter clareza, verdade e sustentar a clareza e a verdade faz com que as coisas se organizem. Elas entrem no eixo do lugar assertivo e a gente tem que buscar o lugar assertivo, né? Então é importante, isso é você com você mesmo, é o seu papel no mundo. Todo mundo é responsável pela transformação do mundo hoje. Só que não é uma coisa bonitinha que se fala pro externo. Não é cool, porque hoje é muito legal. E aí todo mundo quer fazer parte do movimento legal. É um compromisso verdadeiro. É no silêncio. É sem ninguém ver, né, esse processo. É sustentar, é ser honesto dentro do processo. Então, a escolha da quebra do campo mórfico familiar é a sustentação da nova forma, é não permitir. E mesmo que seja pai e mãe, a gente está vendo o jogo, é a obrigação nossa sinalizar o jogo. E é a obrigação nossa não entrar no jogo. Não importa se é pai, mãe ou filho. É ação assertiva, ação correta. E a ação correta a gente tem que ter
e a gente tem que sustentar. Então, se o outro chega para você interferindo na sua ação correta, que é sustentar a nova forma do vibrar, você tem que se posicionar. Você não tem que aceitar só porque é pai e mãe. Você tem que se posicionar, porque isso vai interferir naquilo que você veio fazer no planeta, no seu despertar, na sua evolução. Então é muito sério. A gente tem muitas falas de que o pai e mãe fala é sagrado. É por isso que a gente está repetindo tanto sofrimento na humanidade. Então não tem que ter culpa. A gente tem que ter posicionamento em relação a pai e mãe, para alinhar, para não permitir que isso continue. Quer falar, Marisita? Tá quietinho? E vocês? Não, só uma coisa que eu pensei aqui de falar que eu achei interessante, porque o mais difícil da gente sair disso é porque a gente fica preso ainda nesses ganhos, que são muito pequenos, né? E a gente acredita que seguir um caminho da espiritualidade, ou seguir esse caminho, é abrir mão das coisas boas, mas na verdade é abrir mão desses ganhos que estão nos deixando nesse lugar, né? Então, assim, hoje em dia você tem muitos ganhos em ser vítima, né? Você se vitimizar de alguma situação é uma muleta muito fácil, né, para você ficar no lugar e você ter muitos ganhos. Então, para você sair disso, você primeiro tem que abrir mão desses ganhos, que são totalmente ilusórios, que estão impedindo você também de seguir o seu caminho de libertação, né, de liberdade. Isso é uma verdade, e em campo de energia, se você valida uma parte, você valida o todo do campo da distorção. Então, assim, se eu tenho um benefício, se eu aceito ser sustentado, isso faz parte da distorção, eu não quero o campo. Então eu tenho que abrir mão do campo mesmo. Por isso que é tão difícil a gente sair dos campos distorcidos da 3D do Matrix. Então eu tenho que abrir mão, fazer renúncia desses ganhos, que não são ganhos, que são elos que te aprisionam, para você sair do campo. Você não sai do campo ficando no campo. Por isso que quando veio esse processo todo da pandemia que a gente viveu, eu fui a primeira a dizer, olha, não vou validar, não posso validar, eu tenho um campo de energia de autocura. Ou eu escolho o caminho de autocura, ou eu valido isso. Não dá para fazer as duas coisas, ou você está num lugar ou no outro. Só que assim, eu tenho uma trajetória com a autocura, então eu consigo sustentar. Você não vai aprender isso dentro da doença, você tem que fazer isso antes. Então eu digo para as pessoas, continuem todos os protocolos, porque vocês não fizeram o caminho. Agora, a partir de agora, precisa ser feito o caminho da autocura. Não temos outra chance. A gente só tem isso. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. E o trabalho é isso que vocês estão vendo. Quem está aqui está vendo. Estamos sem comer, estamos jejuando, estamos fazendo prática. Fizemos quase 50 quilômetros de bike sem comer, fazendo o processo de sustentação, sutilizando, fazendo os enemas, fazendo as massagens, fazendo tudo que é possível para você manter o seu campo. Não existe manter o campo alto sem você trabalhar a liberação das densidades alimentares, de pensamento, de emoções, de tendência à inércia, à procrastinação, à preguiça. A gente precisa quebrar. Então a gente valida o campo da distorção porque a gente quer ficar no confortável. Só que o confortável os nossos pais ficaram. Então, quando você escolhe ficar no confortável e no seguro, você está fazendo a mesma coisa, está validando. Então, o que a gente precisa fazer é ter ação de sustentação. Não adianta só falar, que não é mágica. Deu para entender? E por que a gente está vivendo essas experiências que a gente está vivendo? Agora, a gente não pode se sentir culpado por não conseguir amar pai e mãe. Isso daí é uma coisa que a gente acredita que a gente é obrigado a amar pai e mãe, só que a gente nem pode se amar ainda. Porque são tantos condicionamentos que te obrigam a amar primeiro o outro do que amar você, que você não consegue amar pai e mãe. Você não aprendeu a se amar. E se você não aprender a fazer o trabalho a partir de você, por isso todos os mestres vieram e largaram a família. Siddhartha Gautama deixou a família, Jesus deixou a família, todos os mestres deixaram a família para
aprender sobre amar, se autocurar, se cuidar, fazer o seu processo, e aí sim você passa a amar a família. Por quê? Porque a gente entende que a gente é obrigado a amar o outro sem nem aprender sobre amor, porque a gente só aprende sobre amor quando a gente passa a ter esse respeito total e absoluto por nós mesmos. Isso não é egoísmo, né? Então essa trajetória inicial é a gente fazendo o nosso trabalho. Não adianta querer arrastar a família, a gente não vai conseguir, porque a gente não fez o nosso trabalho. Então é entender que se eu fizer o meu trabalho bem feito, eu vou ter condições de entregar o melhor para essa família. E esse é o ponto, essa é a diferença. Não adianta a gente ficar preso, afundado na merda junto com a família. Não dá. E o campo de energia ele é tão forte que dentro daquela realidade você não consegue manifestar a força para cura. Você acaba indo e seguindo a distorção daquilo que agrava. Então, por isso que nessa fase da adolescência, todos os adolescentes que estão com uma estrutura montada para isso, então a gente não tem medo, e isso é o nosso cérebro já projetado, a gente começa a negar o modelo que a gente recebeu para conseguir fazer a quebra do campo mórfico. Então, nessa idade, a gente usa muito o preto, porque o preto é a energia que te mantém somente com a sua energia. Então, tem várias coisas que a gente faz instintivamente para tentar não repetir o padrão. E é comum nesse processo a gente negar mesmo e ter dificuldade de amar. Porque se você admira tudo aquilo, você vai ser puxado. Então, todo mundo sente culpa por um processo natural que a gente já pré-determinado que todos nós vamos passar, né? Assim como a criança, quando cai, ela tem memória curta, ela esquece da dor, que é para cair 1000 vezes e poder aprender. A adolescência é um processo que as nossas conexões, elas não estão trazendo freio inibitório pra gente, da forma como a gente vai ter na fase adulta. Então a gente quer se libertar, quer viver, quer ter experiências. E a única forma da gente conseguir sair do padrão da reprodução é tendo experiências. Experiências únicas e próprias, suas, né? Não condicionadas. Então a gente passa por esse processo, que é um processo muito difícil, porque na maior parte das vezes a gente não pode manifestar a nossa força e a gente vai sentindo tudo isso que representa o campo. Então nessa fase a gente tem consciência do campo e a gente entende o quanto de sofrimento isso traz, de tendência, de dificuldade de se libertar. Então a gente passa a ver tudo isso nessa fase da adolescência. Tá certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não? Ah, ali no cantinho. Assim. Aí? A Flávia falou que a gente queria fazer uma pergunta, né? A Lívia também. Pode falar, Lívia. Tem que abrir o microfone. Oi, gente. Fazia tempo que eu não vinha para as lives. E justamente não estava fazendo live para a gente sair do padrão da repetição, de achar que todo final de semana não vai abrir uma live e eu tenho isso fácil. Não é assim que funciona. Então é importante entender que não tem nada certo, a não ser o que a nossa mente diz que é certo. A gente já cria condição, método, a gente já acha que sabe as coisas a partir de uma ideia mental. Então, portanto, eu não tenho feito as lives, estou fazendo as lives só quando eu tenho orientação mesmo. E parabéns para quem está realmente na sincronicidade. Estamos bombados aí na live, muita gente. Até porque quando a gente quer às vezes fazer a live, não é para ser, a própria espiritualidade derruba também. Ou não fica salvo, ou cai no meio. É só para vocês entenderem que não se cria condição para nada. Esse artifício da mente de criar condição e critério é o que faz a gente ficar na distorção. Não tem condição.
É entender que eu não sei nada e todo dia eu estou limpando a ideia que eu tenho da Noemi, a ideia que eu tenho do Alan, a ideia que eu tenho do trabalho. Eu tenho que limpar essa ideia, eu não tenho que buscar essa experiência de novo, porque senão eu vou ter o vício pela sensação da experiência. E aí a gente entra nesse bololô. A mente pega qualquer coisa que a gente valide. Então, entendendo a importância da sincronicidade do momento planetário, eu não posso sustentar para vocês aquilo que fica no lugar cômodo, né? Então, portanto, nem sei se vou deixar a live salva de verdade, porque é justamente para a gente aprender esse movimento de estar na sincronicidade e de realmente entender que a vida é no agora, é no momento. E se você está numa prática de fato em ser um canal, você entra até no seu próprio trabalho, com a consciência de que não é seu trabalho, né? Você é um facilitador. Então, a gente entra no nosso próprio trabalho assim, sem saber o que a gente vai fazer, sem saber o que a gente vai falar. Então, esse é o próprio exercício, a própria prática que nos sustenta de não criar nenhum critério, nem para nós mesmos. Então, imagina vocês quererem criar critério. E é muito desafiador, porque assim, a gente está nas redes sociais, existem vários critérios para você estar na rede social. Então, você sustentar a quebra dos critérios e das condições, né, que o próprio Instagram coloca para você poder estar aqui, é bastante desafiador, porque é muito melhor eu gravar e salvar a live, porque todas as pessoas vão ver e eu vou ter retorno disso, do que ficar ensinando vocês a partir de um movimento. Mas a gente tá para viver verdade, gente. A gente tá para sustentar a verdade. Então tem que fazer o que tem que ser feito. E não procurar likes e reconhecimentos. É ensinar mesmo. Porque o processo, o meu Dharma está sendo ensinar. Então não posso ensinar com uma ação contrária, né? Trazendo para vocês aquilo que agrava vocês. Então é importante essas fichas irem caindo e a gente liberar critérios, condicionamentos, julgamentos, né, que a gente cria. Pode falar, Lívia. E os nossos ancestrais, eles sabem da nossa trajetória, como, por exemplo, se a gente está aqui comprometido, Não, porque tudo é merecimento. Se os nossos ancestrais caíram no umbral da culpa e estão lá, o que vai fazer eles poderem ter acesso a isso é merecimento. Grande parte da nossa ancestralidade, que teve uma força surreal no meio desse sofrimento absurdo, para conseguir até querer ajuda para as equipes de resgate, esses que conseguiram sair, veja bem, a gente entra no fundo do poço. Então é muito perigoso a gente dar poder para o sofrimento. A humanidade é viciada no sofrimento, não tem ideia do que acontece quando morre. Então a gente tem um prazer mórbido em sofrer e buscar sofrimento. Então aqueles que conseguem, no meio daquela tortura, ter um ápice de consciência, de saber que precisa sair daquela situação, isso pode levar eras para o espírito, consegue ter o resgate das equipes espirituais, porque é merecedor, edificou o espírito. Tudo é merecimento. A partir do momento que eles trabalham no mundo espiritual para se edificar, eles começam a adquirir bônus horas. Bônus horas é a moeda do merecimento, o campo de merecimento. E tendo o campo de merecimento, eles conseguem acessar o que a gente está fazendo. E se tiver muito merecimento, se comunicar a partir de uma psicografia ou qualquer outro nível de comunicação. Então tem uma grande parte da nossa ancestralidade que já está vibrante porque vão poder estar aqui hoje, né? Por merecimento, não é simplesmente assim. Nada se ganha, nada se ganha, tudo é conquista em todos os níveis, em todas as realidades. Então a gente tem que entender isso, porque a gente fica no comodismo de achar que os nossos pais estão dando. Nossos pais são instrumentos da providência divina que estão manifestando aquilo que é nosso por direito. Então, o dinheiro que eles estão te dando, tudo isso, você conquistou. Só que veja bem, você está consumindo seu campo de mérito. Quando você só está consumindo e não está gerando nada mais com isso.
Eles só são instrumentos. E eles vão ter que te dar de qualquer jeito, reclamando ou não reclamando, eles vão ter que te dar a condição, porque você já é conquistador dessa condição. Você já é merecedor disso. Então você já encarnou também com uma família que pode te dar, porque você é merecedor. Então não tem essa. Quando tem a chantagem emocional, você fala, sinto muito se eu sou merecedor de receber aquilo que é meu por direito, que vem através de você. É diferente. Eu não posso fazer nada se você está distorcendo a informação. Você vai ter que me dar. Porque você é, hoje, aquele que escolheu ser um instrumento. Você é um instrumento da minha sustentação, do meu estudo. Você é pai e mãe. Então essa é a função que você escolheu. Não necessariamente todo pai e mãe tem essa função. Tem pai e mãe que tem a função só de transmitir o campo e dar a genética. Então o campo morfogenético. Então são pais que não convivem com os filhos porque não precisa, não tem a necessidade daquela experiência, porém tem que transmitir a genética. Então você herda a genética. Então tudo isso é organizado de forma perfeita por uma equipe espiritual, que é a equipe que organiza a sua encarnação. E juntamente com essa equipe você está lá. Acontece que tem espíritos que se negam a encarnar N mil vezes. E eles são muito inteligentes, então eles dizem assim, eu não vou encarnar, isso daí é uma roubada. Eu não vou encarnar, isso é uma roubada. E é. Porque a chance de você agravar é muito maior do que você liberar, né, pelo padrão. Então o espírito tem um cagaço violento de encarnar. Ele tem mais medo de encarnar do que desencarnar, porque eu vou chegar lá, eu vou ter o esquecimento, que é o véu do esquecimento, que é uma benção enorme, porque imagina que você está todo panicado na culpa de ter estuprado seu filho, N mil vezes. Aí você vem como filho. Se você lembra disso, cagou toda a sua trajetória aqui, porque você vai olhar para a cara dele e vai fazer tudo ao contrário. Então a gente vem com a bênção de ter o véu do esquecimento. E aí o espírito tem a gratidão de ter o véu do esquecimento, porque a tortura da culpa seria terrível. E você olhar também um algoz seu seria horrível, e você vai ter que conviver com isso. A gente vai se atrair, porque existe um motivo de ter sido vítima em algoz, numa experiência anterior. Então essa atração é muito forte, que são as relações karmáticas que a gente chama, que são aquelas que não dão para fugir. Geralmente o relacionamento é uma relação karmática. Relacionamento de pai, mãe, filho e marido são relações karmáticas. Existem histórias anteriores que a gente precisa resolver também. Então a gente sente um peso desde o primeiro momento. E existem relacionamentos que não são karmáticos. Você já faz a parte karmática na vida e depois que você passa por esse processo das liberações dos karmas, você começa a ter os relacionamentos edificantes, onde os dois caminham para uma direção e trabalham em prol da evolução do espírito. Então é importante entender que se você está numa relação karmática, você tem que concluir ela. E você não conclui ela ensinando o outro, você conclui edificando o seu espírito, melhorando as suas ações que estão sendo espelhadas. E somente depois que você tiver as liberações karmáticas é que vem a parte boa. Então vamos fazer a parte que tem que ser feita rápido, gente. Porque senão a gente vai ficar até o final e não vai ter a parte boa. Quantas vezes a gente não vê pessoas que vão até o fim da vida nessas situações, né? Então a gente precisa fazer o trabalho. Tá dando para entender? E aí é por isso que eu vim com aquela ideia de que tudo que é difícil é fácil, tudo que é fácil é difícil. Quando eu me liguei dessas coisas, eu falei, gente, eu preciso fazer logo difícil. Porque se eu fizer logo difícil, vai ficar fácil depois. Então eu falava para mim mesma todos os dias durante anos. Não, tudo que é difícil é fácil, tudo que é fácil é difícil. Então quando eu ia na preguiça, eu falava, vai logo, faz logo, arregaça a manga, tira da frente. E tira da frente aquilo que tem que ser feito. Não fica prorrogando, né? Essas coisas karmáticas, problemas com família, tem que liberar.
Dúvidas? Mais alguém? Alguém aqui do grupo tem? Quer fazer pergunta? Não? Olha o medo do coelho, né? Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Eu fiquei com algumas dúvidas porque eu, ao contrário, estive a ouvir as partilhas e em vez de eu sinto muita energia, sinto imenso, mas fiquei com imenso tremer de frio, como se em vidas passadas tivesse morrido no gelo ou alguma coisa do género. E não sei se isto tem alguma coisa a ver com o abandono. Por exemplo, eu estou a fazer este curso porque eu sinto que, como já perdi os meus pais, como já perdi a minha vida, a minha família, sinto muito o abandono e acho que tenho imensos padrões para resolver, porque herdeiros, neste caso. E cada vez que eu faço trabalho de espiritualidade, trabalho de energia, de cura energética, isto acontece-me sempre, fico muito frio. O frio, ele representa a memória de morte. Então, o que representa o frio? A morte é gelada. O cadáver morre e fica gelado. Você não vê ninguém quente. Ele representa memórias traumáticas relacionadas à morte. O medo de perder as pessoas que se amam, o medo da morte. Então, a gente gela. Então, é esse núcleo, né? E isso pode também significar pessoas que eu matei, muitas pessoas que eu matei em vidas anteriores, ou várias vidas de suicídio, tendência de suicídio, de negação de vida. Mas o frio, ele sempre... Isso aconteceu muito com a minha família, desculpe interromper, mas faz sentido. Tem suicidas na família? Sim. Sim? Suicídio. Então, sim. Essa energia vem dizer que é isso que você tem que curar nesse campo mórfico da família, a negação da vida, o suicídio, tá? Por isso você fica gelado. É isso. Sim. Obrigada. Eu gostei imenso e gratidão por este momento e por toda a partilha até agora. É muito importante a gente dizer assim, que essas informações não fiquem somente no nível mental, que eu possa trazer para todos os níveis da minha consciência, que as minhas células se integrem nisso, que realmente eu aproveite o máximo, né? Uma das etapas do processo para mim foi perceber que eu perdia tudo. Então todas as informações que chegavam, tudo que eu estudava, tudo que eu lia ia embora, porque eu não conseguia sustentar as ações. E aí chegou um momento que eu tive muita humildade, falei, me ajuda a conseguir não perder isso, que é tão precioso, me ajuda a pôr isso na vida em prática, a encontrar o caminho da transformação a partir dessas informações que estão chegando para mim, né? E isso para mim significa gratidão, não é só você entender que é importante, é você usar na transformação. É a partir de uma consciência de que eu preciso usar isso que chegou para mim. Isso é gratidão. Eu acho que a gente só é grato quando a gente se transforma a partir da informação. E isso é gratidão, é dizer para o divino, eu tenho a possibilidade de me transformar e aí eu sou grata a partir do momento que eu me transformo, né? E aí é dizer, estou validando a vida, estou validando a possibilidade. E você tem que querer muito, porque as coisas, a mente, a gente já estudou muito sobre mente, quem fez o curso de mente comigo sabe, que ela usa 1000 estratégias para você não ouvir, para você não ver, para você esquecer rapidamente, para você deixar para trás e repetir. Então, se a gente não tiver a humildade, uma força interna de pedir, não, eu quero pôr isso em prática na minha vida, isso vai ser prática na minha vida, a gente vai deixar passar, como muitas coisas passaram incrivelmente por nós, mas não viraram transformação. Então esse campo de energia, a bênção desse momento, todas as pessoas que estão aqui, Alto Paraíso, equipe espiritual, é muita coisa e mesmo assim a gente tem uma tendência a deixar ir o que é bom e ficar com o que é ruim. A gente tem que inverter, deixa aí o que é ruim, fica com o que é bom, né? Usa o que é bom. Pode perguntar, cara. Faz todo sentido. Estou arrepiada. Faz todo sentido. Obrigada.
Carla, queria perguntar? Sim. Posso? Sim. Estou esperando. Então, você falou sobre essa relação karmática e eu reconheço que eu vivo ou vivia essa relação, eu estou nela ainda. Eu trouxe uma coisa para curar, que foi um abuso sexual vivido pelo meu pai. Já fiz esse trabalho com você desde os outros atendimentos. Eu entendo tudo hoje que aconteceu, o porquê e o que eu trouxe para curar. E eu tô casada hoje com uma pessoa, já faz 15 anos, e ele faz aniversário no dia do meu pai e ele trouxe todas as características do meu pai. Nós temos 2 filhos e eu vejo isso na minha relação, que a relação veio para me ajudar a curar também, o que eu trouxe para curar. E como que eu transformo? Porque cada vez que eu me curo, tenho entendimento de tudo, ele muda. Então eu vejo assim que ele também está mudando comigo. Então não é uma coisa dele. Mas como que a gente transforma tudo isso? E eu quero continuar com ele e limpar esse karma. Sim. Como que isso acontece na relação? Na verdade, ele só representa o seu pai porque você está projetando o seu pai. Ele é uma pessoa totalmente diferente e quando você curar a projeção que você faz, você não vai enxergar nada do seu pai nele, tá? É por isso que você fala. Quando a gente se cura, a pessoa muda. Ela não muda, ela é a mesma coisa. A forma como eu vejo ela se transforma, como eu sinto ela se transforma. Eu paro de ver a pessoa a partir do meu olhar de agravado, das minhas experiências dolorosas. Então eu sempre dou um exemplo para vocês. Se eu venho de uma família violenta e a violência se dava com grito, e a outra família vem de uma família amorosa e eles se xingam amorosamente, seu pazzo, e é uma família italiana, o que acontece? Eu caso com um homem que vem de uma família onde essa manifestação enérgica é amor, e ele vai manifestar isso e eu vou entender isso como agressividade e violência, porque eu vou ter uma memória de que eu apanhava e eu via grito. Então eu vou dizer para ele, pelo amor de Deus, não grita. E ele vai dizer, qual é o problema de gritar? Nenhum. Porque para ele aquilo é amor, é manifestação de energia, assim que é a família. Então a gente tem a impressão, o impacto de acordo com a nossa experiência, isso é nosso. Quando a gente cura isso e a gente entende que nós somos 100% responsáveis, eu não fui abusada, eu vivi a realidade de abuso sexual, já falei isso para vocês. Por acaso eu venho viver isso porque eu iniciei esse processo, não sei quando nem em que tempo, mas eu fui abusador. Então eu vivo isso para entender essa realidade, curar essa tendência de ser abusador. Eu dissolvo toda e qualquer distorção que eu possa ter em relação ao trauma. E eu entro na cura. Então a pessoa gritar já não tem mais um impacto. E eu começo a ver ele verdadeiramente como alguém que grita porque é amoroso. Então não é o outro que se transforma. É o impacto que a projeção que eu faço do outro passa a ter, que é diferente. Então é a maneira que eu vejo. A maneira que você ainda vê ele, você ainda diz que ele é igual ao seu pai, que ele é violento. Mas ele não é isso. Você ainda não conseguiu enxergar ele como ele é. Esse é o ponto. Então a gente vai mudando a forma de ver o outro. E assim a gente faz na leitura que a gente faz dos nossos pais e tudo mais. Das pessoas. A gente está sempre se relacionando com as nossas projeções, as experiências que a gente criou. Então, quando eu dou esse exemplo, eu sempre dou o exemplo de uma família de orientais. E nessa família de orientais, eles são muito severos e quando eles têm uma atitude de falar alto, é algo muito agressivo. Uma família de italianos, que eles se xingam, se batem, se amam e vivem com isso e falam, somos família, sangue do sangue, não sei o quê. Eles têm um puto orgulho de ser isso e se empoderam. Os orientais vão se suicidar,
né? Quando tiverem uma falha. Então, se uma família de oriental com italiano, uma mulher e um homem se juntam, você vai trazer a sua experiência. Então, para um, o impacto vai ser totalmente diferente para o outro de um grito, de um xingo. Você, nossa, ele é muito violento, ele me xingou. E a pessoa fala, imagina, ela é muito melindrosa, não xinguei. Mas xingou, mas não xinguei, porque ele não entende aquilo como xingo. Entendeu? Então, essa é a questão dos relacionamentos. Eu não estou entendendo aquilo como um xingo. E o outro está extremamente ofendido. Então, é o que você traz como experiência, né? E é isso que a gente tem que entender, que a gente está construindo de imagem do outro, que não é o outro, que sou eu dentro das minhas experiências. Então, eu julgo, eu acho que eu tenho condições de entender como o outro é. Não tenho. Porque eu vou projetar todas as minhas experiências e vou achar que a pessoa é algo que eu criei a partir das minhas experiências. Então, ela é uma projeção da criação da minha mente. Então, se a gente não neutralizar, não limpar totalmente, por isso que eu falo para vocês, usar a técnica do papel em branco. Não sei nada dessa pessoa, não posso saber nada dela. Tudo que eu estou sentindo dela sou eu. Se você não fizer esse exercício, você não sai dos enredos que a mente cria com o quê? Com seus traumas. Porque a mente sabe que você não quer de jeito nenhum viver uma experiência. Então é fácil, pela aversão, ela te enredar e te tirar de uma experiência. Ou ela sabe que você quer muito viver algo que você disse que é bom. Ela te enreda e te põe distanciado de uma experiência. Como é que ela te enreda com algo bom? Você estava vivendo uma porcaria de um relacionamento. O cara te deu um pé na bunda. Só porque ele te deu um pé na bunda, você acha que o sexo com ele era a melhor coisa, mas não era. Ele nem te tocava direito. Só que você criou a ideia de que o sexo com ele era muito bom. A mente já criou. Aí você tem memória mentirosa, porque a mente mente, de que, nossa, era a melhor sensação estar com ele. É mentira, é uma projeção na mente. Aí você entra uma pessoa na sua vida para você viver um relacionamento. É algo novo. O que a mente faz? Fica te comparando esse com aquele. E ela fala, nossa, ele nunca vai chegar no resultado do sexo dessa pessoa. Guarda, porque no momento X vocês vão se reencontrar e vocês vão viver tudo que é seu por direito. Ele vai aprender, você vai castigar, você vai punir, você vai estar bem. Você não vive essa relação com essa pessoa. Então, a mente te tira da experiência a partir de apegos e te tira a partir de aversões. Então você vai estar no mesmo lugar que é conhecido e que ela consegue te manipular com os enredos. Então, se a gente não neutralizar essas informações que a gente dá de muito bom ou muito ruim, a gente fica apego, porque a mente fala, falou que é bom, enredo, falou que é ruim, enredo. Ela vai te enredar. E você não dá nem a oportunidade de viver a experiência que você está vivendo. Você não está vivendo a experiência. Você está no passado e no futuro, né? E nessas a gente vai co-criando o velho, validando o campo. Mente para a pessoa, fala, eu te amo. E é mentira. Né? Então você vai entrando num jogo que é sinistro do padrão de repetição. E por que eu estou fazendo isso? Porque na minha família as mulheres lá atrás eram obrigadas a casar com os homens que davam segurança. Então, com 8 anos de idade a gente estava casando lá atrás, com 13 anos de idade a gente estava casando lá atrás. E a informação que fica no campo mórfico do feminino é que não importa o amor. A gente tem que buscar quem goste da gente, cuide da gente, nos dê segurança. Então, quando você tem que escolher entre a segurança e o amor, você diz, nossa, no amor eu só me ferro, eu só me dou mal, eu só sofro, não ganho nada. E aqui eu tenho o cuidado, o carinho do outro, o dinheiro, a segurança, BBB. Isso é um padrão do feminino da humanidade. Então a gente nem percebe que a gente é arrastado por essa condição. E a gente não quebra, vai reproduzindo. Então quando a gente faz o curso de sexualidade e relacionamento, não é 99%, é 100% das pessoas, das mulheres, quem fez o curso, que dizem que buscam segurança na relação.
né? Então a gente acha que está distanciado desses comportamentos que são das nossas avós e mães, mas a gente está reproduzindo. Então é importante olhar para isso e quebrar de fato, fazer diferente. E quando eu trago o exemplo, falo, tá bom, então você buscou amor. E se rolasse uma coisa super forte com um motoboy, cara fudido na vida, você vai pelo amor? Você não vai, vocês já estão rindo. Vocês já estão rindo porque é foda. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a sua listinha de tipo, não é nada a ver, não vou conseguir ser feliz, a vida não vai poder me dar o que eu preciso, eu não vou ter a estabilidade. Isso aí no final é uma loucura. Pra que amar? Amar não tem nada a ver. Eu preciso de casa, comida, um cara que cuide do meu filho, que tem isso. Você vai pôr todos os itens antes. Você não vai se permitir viver o amor, mas não vai mesmo. Então a gente tem que entender que esse processo que faz a gente pôr tudo isso antes já está no campo mórfico, né? E é isso que faz os relacionamentos serem horríveis da forma como são, porque a gente reproduz aquela sensação de estar com alguém que não se gosta pelo conforto, pela segurança. E aí as mulheres não querem transar de jeito nenhum. E aí começa a vir um monte de distorção, mas espera aí, quem construiu isso? Né? A culpa então é dos homens, porque a gente vem desprivilegiada e não sei o quê. Então o campo mórfico, ele traz a coisa assertiva, que a gente cria uma ideia distorcida. Dá para entender? A gente está construindo, a gente não está vivendo absolutamente nada que a gente não esteja construindo, que a gente não esteja criando, porque é muito justo. O que a gente está vivendo aqui é justiça pura, não tem nada mais, menos que justiça. Para isso existem os campos mórficos. Então é difícil pedalar 43 quilômetros, Bruna. É fácil pra caracas, entendeu? É difícil, gente. Só que essas ações que a gente põe na vida, de, por exemplo, se desafiar e fazer o exercício, se desafiar e comer, ele quebra essas sinapses do cômodo. Ele quebra essas sinapses do ficar no confortável e te empodera para você voltar a entender qual é o caminho de seguir autônomo, independente. Isso não é ser egoísta. Isso é ser uma pessoa que está em equilíbrio dentro de um relacionamento. Ele não pede nada do outro, ele não espera nada do outro, ele não depende do outro. Ele é autônomo e independente emocionalmente. O que você quer do outro? Tudo. Você quer dividir a carga. Você não entra num relacionamento se não for para dividir a carga. Então você quer jogar metade da carga, se não a carga inteira no outro, né? E quando a gente faz o nosso trabalho de, se alinhar, a gente fica com a nossa carga, libera a nossa carga e vive o que significa se relacionar, que é poder ter troca energética no nível do amor. Então, hoje em dia, todas as relações estão baseadas em interesse. Relação de filho e pai é interesse constante, porque os pais têm dependência emocional, têm medo de ficar sozinho, então cobram um preço muito caro dos filhos, mas o tempo inteiro a gente está querendo que o outro nos dê algo ou nos devolva algo. O tempo que eu perdi, o que eu investi em você, e é por isso que é tão penoso, porque o que pesa é essa cobrança que está implícita, né, dentro dos processos dos relacionamentos. Porque quando você faz alguma coisa que você não queria fazer, não tem como, você cobra, você joga na cara. Porque na verdade você fez sem querer fazer. Então você fala, fiquei anos com você. Né? Você cobra aquilo. Abri mão das minhas coisas, deixei de viver, perdi os melhores anos da minha vida. Então isso tudo é uma cobrança porque você fez sem querer fazer. Porque quando a gente faz querendo fazer na verdade, é maravilhoso, você já se beneficia. Porque você já se beneficiou no processo de estar
com a pessoa, de estar com alguém que você quer estar. Então, se uma pessoa me cobra, eu falo, filho da puta, por que você é um covarde do caramba que ficou comigo sem querer? Problema seu, amigão. Ninguém mandou, você tá me cobrando, isso já diz tudo. Já diz tudo. Porque quando é com amor, você não vai cobrar jamais, você já se beneficiou. Você já recebeu o ganho de amar e da troca energética e dos momentos. Nunca você vai apontar o dedo na cara do outro e vai dizer que o outro é culpado por alguma coisa na sua vida. Não existe isso. Você só faz isso quando você é um puta filho da puta. Senão você não faz. O pilantra é você. Entendeu? Então assim, a gente tem que olhar o lugar que a gente está. E a gente faz tudo isso e ainda se acha vítima. E é muito sério. Então isso a gente está validando esses campos distorcidos constantemente. Eu vou pedir para vocês anotarem o que tem no campo mórfico da família de vocês, que vocês já identificam a reprodução, né? Para a gente começar a entender qual é a nossa pilantragem máxima dentro desse processo. Fala, Lúcia, que você queria perguntar, você está falando faz tempo. Pode ir. Quem precisar fazer um xixi, pode ir, tá? Antes de escrever. O áudio não está saindo. Aí. Lúcia, nós estamos te ouvindo. Oi. Oi. Boa tarde. Eu identifiquei no meu campo duas situações bem antagônicas. O meu pai de uma família muito rica, mas não foi incluído. Ele foi o bastardo. A família da minha mãe, aquela família muito religiosa, né? Aquela origem portuguesa, muito católica, onde a riqueza era rico vai para o inferno e não passa no fundo da agulha. Na minha vida hoje, eu estou manifestando uma situação que eu fiquei assim chocada, né? Eu já repito o padrão de ganhar muito e perder muito. E estou vivendo isso agora. Eu tentei comprar um apartamento no passado, ficou na justiça, né? Que cancelei. E agora eu vou ter que pagar algo que para mim já está pago, entendeu? Eu vou ter que pagar de novo. E meu pai perdia muito dinheiro também. Então Isso. eu estou repetindo esses padrões. Às vezes a gente tem a abundância, mas tem no campo mórfico a escassez. Ou tem no campo mórfico a perda financeira. Então, se tem a perda financeira, tem que curar, porque você vai fazer fortunas e vai perder, né? A gente vai falar dos padrões. E doei até, porque eu não consegui ficar com elas para não ser desleal à minha família. Se eu ficasse, algo ruim ia acontecer comigo. Então eu optei por dar isso na juventude. Então, a gente se sente culpado. Achei que eu tinha resolvido isso, mas no exercício eu percebi que não falei caceta. Se está reproduzindo, se está se manifestando, se ainda está na vida, não resolveu. Mas esse curso resolve. Então vocês estejam atentos, aproveitem cada minuto desse tempo para realmente fazer esse trabalho, né? Que é bem importante. Vamos dar os 5 minutinhos pro xixi, gente. Amor, Oi. é Flávio, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Rapidinho. Primeiro, durante a nossa prática, eu não sei se eu tenho essa questão desse controle forte. Eu sinto uma paz, uma leveza, mas eu não consigo essa entrega que todo mundo vislumbra e tal, que eu também fico esperando, eu não consigo. Então, essa sua preocupação, né, já reflete controle. Não tem importância. Vai indo. Eu faço dentro daquilo que eu dou conta de fazer. Tento me liberar o máximo, tento sair do mental, mas realmente é uma coisa complicada. E segunda coisa, essa questão de abundância e prosperidade, isso pode estar no nosso campo mórfico também, da gente não se permitir, da gente não estar
Com certeza. Geralmente tá. Agora, em relação ao controle, é esperar o resultado da prática. Isso é controle também. É a mente dizendo que tem algo errado com a sua prática. Então, você tem que liberar a necessidade de um resultado da prática. E aí a coisa acontece. Mas tá tudo certo com a forma como você tá fazendo. Só que quando você dá uma importância para isso, a mente não deixa você acessar. Mas tá tudo certo, nada errado. Continua da mesma forma, só libera a necessidade do resultado da prática. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Beijo. Bom, eu vou dar esses 5 minutos real, porque eu vou tomar algo. Vamos lá. Tomar Já deu. Eu perdi mais de... Pessoal da live. Gatíssimos e gatíssimas, estamos com saudades de vocês. Estejam interagindo, né? Maravilhosos, a gente pra caramba na live. Bastante feliz. gente. Ela tá aqui olhando, que vocês não conseguem ver, ele virando as perguntinhas de vocês aí com o dedo, não entendem o que ele tá fazendo, fica só ele olhando pra tela assim, né? E aí você fala, nossa, o que ele tá fazendo? Olhando pra mim através dessa tela? Não, ele tá lendo as mensagens. De uma forma a gente vê vocês também, gente. É, a gente lê, que a gente consegue... já conhece, né, quem entra aí. A gente faz umas viagens aí e vai acessando vocês de longe. Tem gente sentindo o nosso detox sem fazer detox? Como pode isso? É o campo de energia, né? É o próprio campo. Maravilhoso. Do que a gente faz, do que a gente pratica. No comecinho, várias pessoas, agora eu não sei, eu começo a me mexer na rua, querendo dançar, querendo coisa que eu não fazia. Porque é isso que a gente está falando. Quando a gente pratica, a gente não precisa convencer ninguém. Quando a gente faz, o próprio campo informa do que você poderia fazer quando a gente se encontra, né? Fomos vistos no Vale da Lua semana passada. E por que vocês não vêm falar com a gente? A gente fica esperando vocês virem falar com a gente. Às vezes eu encontro nas trilhas. Não acredito, você é mesmo a Noemira? Só? Sempre na trilha. Mas eu vejo umas pessoas que ficam olhando e falam, com certeza. Alguém não dá coragem de vir aqui, né? Mas venham, gente. Amamos vocês. Abraços reais. São maravilhosos. Olha lá, todo mundo. Tô sentindo detox, tô fazendo detox aqui também, sem saber. Sim, façam um detox, é bom para se utilizar, é importante para eliminar a densidade, né? A limpeza do corpo físico, o trabalho no corpo físico é fundamental, gente. Não dá para ignorar a importância disso. Beijos! Beijos! Estamos loucos para ir para a África, viu, gente? A África está esperando a gente. E nós estamos esperando pela África abrir as fronteiras, aliás, o mundo. Estamos loucos para ir. Enfim. Beijos, lindezas.